Fala pessoal, tudo bem? Professor Argos de volta para mais um papinho sobre biologia e hoje mais especificamente vamos falar sobre os testes para a Covid-19. Sim, se você não é desse planeta, talvez você não saiba que Covid-19 é a doença que é a nova pandemia em 2020, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Sim, um novo coronavírus que surgiu agora em 2019 e está causando doenças ao redor do mundo inteiro. E Brasilzão, queridos, é o segundo em número de casos e já passamos aí das 70 mil mortes. Como o enfoque daqui da nossa aula é sobre vestibular, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de testes que existem para a identificação do Covid e relacionar isso com o conteúdo da escola e, quem sabe, uma questãozinha de vestibular. Bom, primeiro teste que a gente tem é um teste chamado RT-PCR. Esse RT vem de transcriptase reversa. Sim, aquela enzima exclusiva de vírus que permite fazer a transcrição do RNA no caminho inverso para o DNA, que a gente costuma ver na escola quando estamos falando do vírus HIV, o vírus da AIDS. Esse RT, então, significa essa enzima transcriptase reversa. E PCR é a reação em cadeia da polimerase. Polimerase essa que é uma enzima que faz com que você consiga construir novos ácidos nucleicos, como RNA e DNA. Como que funciona esse teste, meu querido? Esse teste é para identificar de fato a presença do vírus. Para isso você precisa saber que o vírus SARS-CoV-2 ele tem como material genético o RNA. E quando você está infectado, o vírus ele vai ficar nas suas vias respiratórias. E a coleta de amostra é feita através de uma espécie de um cotonete, que a gente vai chamar de suave, que faz um esfregaço, né, no seu nariz, na parte interna do nariz e também na parte interna da boca, entrando em contato então com as suas mucosas, entrando em contato com as secreções bucais e nasais, aonde o vírus ele se aloja e a maneira com que o vírus também é transmitido. Então, levando em consideração que talvez você estivesse com Covid, nas suas secreções você vai ter o vírusinho lá. Coletou essa amostra, é levada essa amostra para o laboratório. No laboratório, saiba que a gente não consegue identificar direto o material genético do vírus, porque a quantidade é muito pequena. Então, para isso, a gente precisa fazer mais material genético viral, e aí que entra a técnica RT-PCR. O vírus ele tem como material genético o RNA, e esse RNA ele vai ter que ser transcrito reversamente em DNA. Por isso, você vai colocar então o material coletado num aparelho que vai ter enzima transcriptase reversa e vai ter enzima DNA polimerase. Nos primeiros ciclos, de fato, o material genético viral ele vai ser transcrito em DNA. Então você tem RNA viral transcrito em DNA através da enzima transcriptase reversa. Depois disso, esse equipamento ele começa a fazer ciclos de polimerase, em que ele vai fazendo ciclos de temperatura, em que a polimerase ela vai agindo e vai fazendo a duplicação desse material genético. A gente chama isso daí de amplificação, tá? Então a gente está amplificando o material genético viral. Para quê? Para que seja uma quantidade suficiente para ser identificada. Então nessa hora, depois que você fez a amplificação, você vai adicionar marcadores genéticos, marcadores ali de DNA, que se ligam em regiões específicas do DNA viral, caso o DNA viral esteja presente. E aí você tem então uma resposta positiva, se foi esse o caso. Beleza? Esse teste é feito então quando a pessoa está com uma infecção ativa, ou seja, ela está com o vírus no corpo dela e o vírus está se reproduzindo. Bom, maravilha. O segundo teste, galera, é chamado de sorologia, né? Um teste sorológico. Por quê? Você vai lembrar muito bem que o soro é a parte líquida do seu sangue. Então você vai tirar uma amostra de sangue e essa amostra de sangue ela pode ser separada ou não, né? No plasma ou soro lá, em que você lembra que o plasma sanguíneo vai ser algo em torno de 55% do sangue e o restante vão ser os elementos figurados, as células sanguíneas. Mas o que a gente está buscando aqui vai estar no plasma. Por quê? O teste sorológico busca a identificação de anticorpos, ou como a gente pode chamar também de imunoglobulinas. Ou seja, no teste de PCR você buscou o antígeno, o vírus, né? Então o RNA viral.
Agora a gente vai buscar o anticorpo que produzimos contra o vírus. Ou seja, se você entrou em contato com a doença, você gerou uma resposta imunológica. E essa resposta imunológica adaptativa, essa resposta imunológica, então, específica, envolve a produção de anticorpos realizada pelos linfócitos B, que são ativados, e eles vão se diferenciar em plasmócitos que começam a liberar esses anticorpos na corrente sanguínea. E aí você vai ter dois tipos de anticorpos, que a gente vai usar o nome IG porque vem de imunoglobulina. A gente tem imunoglobulina chamada IgM, e essa imunoglobulina ela é fabricada quando o processo infeccioso ele ainda está ativo, ou seja, na fase aguda. Enquanto se você identificar esse tipo de anticorpo, quer dizer que você ainda está na fase aguda da doença, quer dizer que ainda você está com o vírus no seu corpo. Porém, produzimos uma outra imunoglobulina chamada IgG, e essa imunoglobulina IgG, ela é de resposta mais tardia. A IgM é algo em torno de 7, 10 dias você já consegue identificar no sangue, e a IgG após 15 dias, pelo menos, para você conseguir identificar no sangue. Mas o detalhe é, você vai lembrar que os anticorpos ou as imunoglobulinas, elas são proteínas que se ligam aos antígenos. E elas têm um efeito chave-fechadura, ou seja, elas são específicas para aquele antígeno. Isso quer dizer que se você produziu esses anticorpos, você teve que ter entrado em contato com o antígeno, que no caso aqui é o vírus SARS-CoV-2. Então, se você identificou os anticorpos IgM, você ainda está com o vírus no corpo e você ainda pode estar transmitindo. Se você não identifica o IgM e só identifica o IgG, provavelmente isso vai querer dizer que você já passou pela fase aguda, já parou de transmitir a doença, porém é um sinal positivo de que você possa entrar em contato com a doença, tá? A dificuldade dessa técnica está em estabelecer uma especificidade com os tipos de anticorpos, porque você precisa criar uma espécie de antígeno para esses anticorpos, que quando eles se ligam, ocorre uma reação química que promove uma alteração de cor e você tem um teste que pode ser chamado de positivo. Então o anticorpo, quando ele se liga a um antígeno falso, na hora que ele foi retirado do seu sangue, você vai ter uma ativação, uma reação química acontecendo, e isso gera uma alteração de cor que vai caracterizar o teste como positivo. Porém, a gente tem a dificuldade aí de identificar os anticorpos específicos para essa situação e também levar em consideração que cada pessoa ela tem uma resposta imunológica diferente, que vai gerar, então, uma quantidade de anticorpos diferente. Por isso, você precisa do prazo para que a resposta imunológica ela tenha ação. Você vai lembrar que o vírus ele entra em contato com você, começa a reproduzir no seu corpo, vem células lá chamadas macrófagos, fagocitam esse vírus, apresentam os antígenos para os linfócitos T auxiliares, aqueles linfócitos T CD4, mais uma vez lembrando da AIDS, é a célula-alvo do vírus da AIDS. E esses linfócitos T auxiliares são quem vão ativar lá os linfócitos B que vão produzir os anticorpos. E isso demanda um tempo, varia de pessoa para pessoa, e por isso quanto mais tardio, mais eficiente talvez seria o teste. Porém, a gente não tem ainda uma certeza absoluta sobre a viabilidade dos anticorpos no nosso organismo, que pode durar alguns dias, alguns meses ou até anos, esses anticorpos, principalmente o IgG, que é de fase mais tardia. Beleza? Então, a partir daí, esses conceitos que a gente trabalhou, pode ser que apareça numa questão de vestibular. Eu espero realmente ter te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Dá aquela força, compartilha, curte e até mais, galera!